Salve, galerinha, boa noite. Salve, Hoje salve. vai ser um papo duplo aqui, a gente vai entrevistar o Nuta Cookier. Então, já aproveitem, convidem todo mundo, enquanto a gente tá chamando a galera aqui também no papo. Eita, celular lentinho. Salve. Nosso convidado já está online. Dá pra você abrir o navegador aqui e deixar em silêncio? Salve, Nuta! Salve, Mel e Archer, boa noite. Boa Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, obrigado aí pelo convite de vocês. A gente agradece por ter aceito o nosso convite. Tá baixo o som? Tá bom pra você? Pra mim tá tranquilo. Ah, fechou. Eu acho que tá suave aqui também pra gente. Tá. Bom, esperar mais um pouco a galerinha entrar. Tem 5 pessoas online. Se você quiser aproveitar também, já mandar aí pro pessoal. Convidar o pessoal aqui. Ó, gente, se quem estiver aí ao vivo na live, né? Ao vivo, ó, vocês estão ao vivo. Fiquem à vontade para perguntar durante a live, se vocês quiserem saber mais coisas sobre o Nuta, qualquer novidade, ou curiosidades também, né? Então, fiquem à vontade. E você também, Nuta, se você vê uma mensagem, você falou, opa, peraí, deixa eu comentar aqui. Fica à vontade. Não, beleza, demorou. Tô chamando aqui, Vai online. convidando aí o pessoal. Boa imagem, não curto tanto. Tá bom aí? Tá tranquilo? Tá de Sim. boa. Bom, então, pra gente começar, conta um Uhum. pouquinho aí sobre você, sobre a sua trajetória, de como surgiu no Takuki, o seu projeto. Fala pra gente. Tá. Bom, vou começar desde o início, né, da minha assim, carreira musical, desde o começo mesmo, né? Porque eu já comecei na música bem cedo. Quando eu tinha 5 anos, mais ou menos, eu comecei já na flauta, né? E minha primeira apresentação musical foi com 6 anos. Na época eu tocava flauta, depois, mais pra frente, eu fui pro piano, né? E, e nesse meio tempo também comecei já a brincar de DJ, enfim. Por volta de uns 14 anos já comecei a tocar em festinha, gostava de tocar, queria tocar e tal. Lógico que não profissionalmente, mas começando as primeiras experiências aí musicais, né? E mais pra frente eu já, assim, quando eu comecei a tocar, eu já tinha a ideia de estar querendo compor minhas músicas. Então, assim, desde o começo eu fui estudar bastante para isso, porque eu já queria criar minhas músicas, eu sempre tive essa vontade, né? Então, assim, quando eu comecei a tocar, eu já estava focado, né, nesse lado também da produção e da composição aí. E aí foi surgindo as coisas, foi rolando, foi tendo as festas, enfim, foi aparecendo os clubes e começando, na época, eu tocava com vinil, né? E era outra época, o pessoal usava bastante vinil, enfim. E aí foi indo, foi acontecendo as coisas e o projeto foi crescendo. Na época eu nem usava a Nuta Cookier, era só DJ Nuta, né? Depois eu tirei o DJ, ficou só Nuta Cookier. E só que aí as músicas na época eu já comecei a lançar com Nuta Cookier, né? No tipo DJ Nuta, eu nem cheguei a lançar música aí com o nome que eu usava antes, o DJ na frente, depois eu tirei porque ficou uma coisa mais ampla aí para a parte musical mesmo, abrangendo outras coisas também. Entendi. E uma Bacana. dúvida, o Nuta Cookie é o seu nome mesmo, né? Sim, meu nome mesmo, só o sobrenome que mudou 2 letras. Na verdade, foi até engraçado essa situação, porque assim, não foi uma ideia de usar o sobrenome. O meu sobrenome é Cukier, e aí ficou Cookier com 2 Os, porque por acaso teve uma festa na época que eu fazia eu era residente do programa Clubtronic da 97. Eu fui tocar na festa da 97 e do nada os caras colocaram meu nome no Cookier, no flyer, né? Sem DJ, sem nada. Aí eu achei legal. Falei, putz, acho que combinou, né? Aí eu resolvi usar. Ficou bacana. Foi assim que surgiu. Legal. Ah, E bacana. aí eu mudei. E Nuta, desde que você iniciou na música, você sentiu que era isso mesmo que você queria fazer para sua vida? Ou você teve dúvidas em algum momento, ou coisa assim?
Assim, no começo eu não tive dúvida, só que assim, eu sou formado também em rádio e TV, até depois a gente vai falar sobre como surgiu o Fumix, até por esse lado da formação, né, da faculdade de rádio e TV, mas assim, no começo eu não sabia que ia ser profissional, mas eu sempre fui apaixonado pela música, né, você vê que já, se eu pego fotos minhas antigas, assim, antes mesmo da flauta, eu já tinha flauta de plástico, eu sempre estava com uma flauta na mão, eu sempre estava com um instrumento musical, que era uma coisa que sempre fez parte de mim, assim, mas eu não tinha certeza, só que né, nessa época da adolescência, aí por volta dos uns 18, 19 anos, aí que eu comecei a ter certeza mesmo que era isso que eu queria 100%, ficar focado na música mesmo. Né? E eu estava cursando a faculdade também. Legal. E Nuta, você toca diversas vertentes, né? Desde o techno, tech house, new age, todas. E assim, de todas que você toca, qual que o seu coração mais faz você vibrar, assim, você fala, nossa, é esse que quando que palpita o coração. Então é meio assim, é complicado dar uma vertente assim. Eu posso até, eu lembro que você me mandou essa pergunta e eu achei legal, mas assim, eu não posso dar uma vertente específica. Eu posso dar em momentos assim. Eu posso dizer, por exemplo, como eu toco piano, a música clássica é uma música que sempre teve comigo e eu acho que é fundamental, é a principal para todas as músicas que existem, né? Vem da música clássica, então a música clássica ela sempre vai estar em primeiro como referência, né, como principal. Mas assim, que toca o coração da música eletrônica ou da New Age, enfim, são momentos, porque quando eu comecei no trance, né, então trance, hard trance, techno trance. Então assim, naquela época foi a música que tocou meu coração. Só que o techno já estava influído em mim dentro daquele momento, porque eu já tocava o techno trance, que era uma mistura de techno com trance, né? E aí depois eu, mais pra frente, que aí eu foquei mais no techno, mas igual você falou, continuei com outros estilos. Então eu vejo como momentos. No começo, o trance foi o estilo que mais me chamou a atenção, assim, né? O trance, o hard trance, assim, enfim, o Eurotrance, essa linha, foi a que mais chamou a atenção. Mas mais pra frente, entrou o techno. E nesse meio tempo, entrou o New Age. Então, assim, são estilos que foram entrando, que pegaram no meu coração e continuaram. Assim, não digo que o Eurotrance hoje em dia, né, continua, porque hoje em dia o mercado do Eurotrance daquela época que eu tocava não tem nada a ver, é um outro tipo de som, que é um som que não me chama muito a atenção, assim. As músicas antigas, eu gosto de escutar, aquelas antigas da época que eu comecei a tocar, tudo, eu tenho os discos, inclusive eu fiz um set de vinil de clássicos lá na festa do Gui Rust, lá na Trancing Gru, e foi muito legal, porque eu toquei com vinil, toquei quase 3 horas de set, deu acho que 2 horas e meia, só com as clássicas. Então, aquelas músicas continuam me marcando uma época, né? Mas assim, depois ficou o techno, e meio tempo entrou o New Age, né? Então foram essas músicas que eu cito como as principais, só que dependendo dos momentos. E o techno continua, lógico. Define mais como momentos do que como algo que te marca mais, né? Eu posso dizer assim, no começo marcou mais o trance, foi minha referência principal. E o que eu posso dizer assim, que o que me acompanhou sempre, né, que o pessoal sabe, o pessoal me segue, eu tenho recebido muitos contatos, é a parte do acid, porque assim, desde o hard trance sempre usou acid. Então o techno, o acid, então o acid posso dizer que é o mais marcante, o acid dentro dos outros estilos da música eletrônica todos. Tanto que, assim, eu uso muito acids, eu tenho muitos instrumentos que são os clones do TB303, porque eu sou muito fanático por acid. Então, posso dizer que o acid, sim, é o principal, porque o acid pode estar dentro do mesmo do psychedelic, né, do Psy, enfim, todos os estilos têm acid. Acid é um som que ele está conectado em todos os estilos da música eletrônica, desde o trance, do Psy, enfim, do acid techno, até do acid house. Então o acid está em todos os estilos. Eu posso dizer que o acid, sim, é o estilo que mais tocou, só que aí variando dentro dos estilos que são possíveis usar, como todos esses que a gente acabou de citar, né? Que bacana. Legal, bacana. E tem uma pergunta aqui do Capital Shark, perguntando se você já tocou Dark Techno. Já toquei o qual? Dark Techno. Sim, Dark Techno faz parte do set, sempre toco. Dark Techno sempre rola, Dark Techno com certeza. Assim, até vocês que tocam bastante Psy, eu já cheguei a tocar em festa, não era Psy, era mais o Goa, né? Eu já cheguei a tocar em 2 eventos na época do trance, quando eu fazia o set de trance, hard trance. Teve 2 eventos que eu acabei tocando, o pessoal pediu para fazer um set de Goa, era no antigo Manga Rosa até.
E aí eu toquei lá, eu tinha os vinis, tudo, de Goa, e eu toquei um set misturado de Goa e tal. Mas o Dark, sim, Dark Techno sempre tem. Ah, bacana. E conta pra gente um pouquinho sobre o estilo New Age. Como que você Tá. trabalha a espiritualidade com ele? O estilo New Age, assim, a minha concepção de música é que todas as músicas são espirituais, óbvio. Música é uma sensibilidade pura. Mas, assim, o New Age, ele tem uma característica um pouco diferente de alguns outros estilos musicais, de todos, na verdade, porque, assim, uma pessoa que está focada em compor música New Age, ela está trabalhando muito com a energia. Então, ela está muito preocupada em trazer uma energia de cura, de conexão espiritual, né, de todo esse sentimento. Então, normalmente, os compositores, pessoa que toca New Age, que compõe música New Age, são pessoas que vivem a espiritualidade naturalmente como parte dela, como sensitivo. Eu sou sensitivo, sempre fui desde criança, sempre estudei muito o lado espiritual, tenho uma biblioteca vasta de livros, enfim. Então, assim, a música New Age, ela tem essa característica que, assim, no meu ver, o cara pode ser um grande músico, pode conhecer muito de música, mas se ele não estiver envolvido nesse mundo, aí ele não acaba trazendo essa energia, né? E o New Age, ele precisa trazer essa energia porque a proposta da música New Age é essa, é trazer energia espiritual para uma conexão, né? Uma vibração positiva, assim, que traga essa energia forte. Então, eu vejo desse jeito, né? E minha conexão sempre foi, desde criança, eu sempre tive nisso. Então, foi uma coisa, um processo natural para eu chegar no New Age, né? Foi um processo que foi caminhando, claro, com a experiência musical e com tudo isso, todas as experiências de música. Só que, assim, a história da música New Age, que pouca gente, por exemplo, da história do trance, do trance europeu. O trance europeu, ele traz coisa do New Age, do ambient music. O ambient music, o chill out, são irmãos do New Age, são músicas irmãs. E o trance, que alguém quiser pesquisar do Eurotrance, vai estar lá. Uma das influências do Eurotrance é o techno, óbvio, mas também o New Age, porque as melodias, né, do trance, elas têm aquela viagem que já remetem ao New Age. Eles pegaram dali no começo. Então, assim, os instrumentos eletrônicos que vêm são os instrumentos que a gente já usa normalmente, né, nas músicas. É claro, você não tem batida, você tem outro tipo de viagem, mas, assim, por isso já é uma coisa que foi natural pelo fato de eu já estar conectado com toda a essência dessa música, né? A música New Age, a essência dela também tem influência da música clássica, então tem tudo a ver com o meu conhecimento do piano, meu estudo do piano, que eu toco piano, a música clássica. Então, todas as coisas, na verdade, os estilos que eu faço, que não é todas as pessoas que sabem, estão todos ligados um com o outro, porque todos têm influência. O New Age tem dentro dele a música clássica. O trance, quando começou, tem também dentro das melodias o New Age, o ambient music, o chill out. Então, assim, você vê que uma música se conecta com a outra. As batidas do techno foram que deram origem para o trance. Então, tem tudo isso, tá conectado. É que o pessoal que não conhece a fundo pensa, não, mas como que é um estilo diferente do outro? Na verdade, assim, é diferente, mas eles têm uma conexão entre eles, né? Tudo tem muita influência, né? Tudo tem muita influência, exatamente. Tudo tem muita influência. Por isso que eu gosto também de estar envolvido em tantos estilos assim. É claro que é uma vibração diferente. Eu toquei muitas festas, raves mesmo do Psy, eu toquei na pista Chill Out, né? Eu fiz o set New Age, o live New Age lá, e foi muito legal, né? É claro, o pessoal relaxar, meditar, ficar deitado, ficar tranquilo lá, dentro da festa. É o Tila salvando, né? Acho que aquele momento que a gente quer ficar um pouco mais tranquilo, mais em paz. Mais zen. Né? Exatamente. Quer dar uma descansada. Sim. Eu vou aproveitar o gancho que a gente tá falando do estilo New Age, que você fez uma apresentação dele lá nos Alpes Suíços, né? E eu quero que você conte como é que foi essa experiência de ser o primeiro brasileiro a tocar lá. Ainda mais, sim, eu imagino, né? O frio. Como é que foi a experiência? Aquela paisagem incrível também. Foi incrível, nossa, foi uma experiência única, assim, que, nossa, vou guardar, assim, pretendo fazer outras vezes. E foi tão legal porque, assim, além de tudo, foi um mês antes da pandemia. Então, assim, tipo, foi bem em cima. Se tivesse sido um mês depois, não teria tocado, né?
porque logo depois começou toda a pandemia, fechar tudo, enfim. Verdade. Mas a experiência foi incrível porque, assim, primeiro que quando eu faço essa proposta do New Age, eu procuro locais, eu gosto muito da conexão da montanha, assim, até por estudos que eu já fiz e pela minha própria conexão, na montanha o som, ele chega em frequências muito altas, porque, lógico, é montanha, o som reverbera de uma maneira absurda, né? É aquele vale, tudo aberto, e lá era montanha de 3.000 metros de altura, então você imagina, né? Com muita neve, muito frio, tipo, tava menos 15 graus lá no dia. É Um pouquinho de absurdo. frio. Só um pouquinho. Tanto que quem vê o vídeo depois no YouTube vai ver que tem a luva lá grandona do lado, né? Porque eu cheguei com a luva e aí comecei a tocar, assim, no começo, o pessoal perguntou, congelou? No começo começou a congelar um pouco minha mão. Só que aí eu fui tocando e foi tranquilo, assim. Depois a energia veio. Vai aquecendo. A energia vai vindo da música e vai aquecendo, assim. Só que, assim, eu levei o meu teclado, o que ele tem bateria, que foi o que me permitiu essa apresentação, eu levei a caixinha também a bateria. Só que eu não sei se era por causa do frio e do vento, que tava um vento enorme, assim. Várias vezes tinha que segurar a caixa para não cair e tudo. E às vezes desligou. Chegou uma hora que desligou a caixa, eu liguei de novo, continuei tocando. Mas, assim, falando da experiência, eu senti uma conexão muito forte espiritualmente, assim, absurda, da conexão dos anjos, né? Essa conexão das montanhas. E uma paz enorme, assim, foi um grande marco. E também pelo fato de ter sido, igual você citou, você falou, foi o primeiro brasileiro a se apresentar nesse tipo de evento, foi uma coisa única, assim, né? Uma coisa inesperada, uma experiência muito forte. E a proposta do projeto, para também falar da proposta, é para trazer energia de boa vibração para as pessoas. Então, o que acontece? Ancora o som dentro daquele ponto, e aquele ponto fica aquela energia ali. Aquela energia transmite uma positividade para a Terra, enfim, para aquele espaço específico, né? Eu já fiz em outros espaços, não só nesse aqui, mas lá na Suíça, mas como aqui no Brasil, em outros espaços de montanha. E essa proposta fica lá, aquela energia ancorada. Então, ele traz uma positividade. Legal. Essa que é a proposta desse evento. Gente, Isso. Então, assim, é difícil até de descrever em palavras, assim, mas é uma emoção muito grande, sabe? Porque quando você chega lá dentro, lá em cima, você olha, assim, toda aquela montanha, aquele visual, e você fala, vou tocar aqui, e começa a tocar, né? É muito bom, assim. Imagino. Legal, bacana. E Nuta, desde toda essa trajetória que você já estava contando aí pra gente desde pequeno, com música e tudo mais, conta pra gente qual foi a sua maior dificuldade, a maior dificuldade que você já passou. Dificuldade, essa pergunta é um pouco... a música, eu vejo a música como um mercado difícil, né? A música nunca é fácil, assim. É difícil citar um momento, porque a gente sabe que somos da música, que a gente tem que estar sempre estudando, sempre ralando direto, criando novas situações, assim, né? Talvez tenha sido alguns momentos que, assim, que eu tive pessoas do meu lado que eram pessoas, assim, não tão positivas, que trabalhavam comigo e ficavam assim, sabe? A festa não dá certo, não vale a pena fazer, não vale a pena organizar e tal. Esse mercado é complicado. Então, talvez tenha sido um momento mais complicado, assim. Vocês sabem bem. Se você tiver acompanhado de pessoa aqui à frente, que for, vamos fazer. Porque no Brasil, né, a gente que está aqui no Brasil, a gente sabe, vocês dois sabem muito bem. A gente tem que organizar, a gente tem que ir atrás, a gente tem que correr. Não é igual na Europa, em outros países, que tem muito mais mercado. Então, assim, se você não tiver ao lado de pessoas que são para frente, que querem fazer acontecer, a gente sabe que para organizar eventos, para organizar coisas relacionadas à música, sozinho, não tem condições. Porque é muito trabalho, ninguém consegue, né? O artista vai tocar, ainda vai organizar, ainda vai ser ele sozinho. Então, assim, você depende das pessoas. Então, talvez tenha sido o momento mais difícil. Só que eu vejo a música como sempre momentos não fáceis, né? Para quem tá assistindo a gente, que tá começando, enfim, tem que estar ciente que a música tem que estar sempre criando coisas novas, tem que estar sempre estudando, sempre ralando lá. E nunca vai ser bom, né? Não tem momento fácil. Todo dia tem algo novo também, né? Se a gente parar de estudar, a gente fica totalmente desatualizado. Sim.
A Fica música ela é muito desatualizado. transitória, então o tempo todo. Sempre tem novidades, a gente tem que estar ali se ligando quais são as tendências e tudo mais. Isso também é muito importante, né? Tem que estar sempre exatamente sabendo as tendências, acompanhando o mercado, vendo o que está acontecendo, acompanhando outros artistas só para ter a referência, lógico, porque cada um também tem o seu trabalho e você também precisa focar no seu trabalho. Também que eu assim falo para o pessoal que me pergunta, falo, também você precisa focar no seu trabalho. Você não pode ficar só atrás dos outros artistas, né? Você tem que ter o consenso de saber. Eu tenho que acompanhar o que está acontecendo no mercado, mas eu não posso ser o cara que só fica lá de fã acompanhando os outros, porque senão eu não vou criar o meu, né? Senão não tenho tempo para criar o meu. Vou ficar só atrás dos outros. Então você tem que ter o meio termo. Você também não pode não acompanhar, porque você precisa saber o que está acontecendo dentro do mercado e o que as pessoas estão fazendo, enfim. Tá por dentro. Você tem que viver aquilo, né? A música você tem que viver desde a hora que você acorda, a hora que você vai dormir, você está sempre acompanhando tudo, sabendo de tudo, estudando, vendo notícias, né? Relacionadas a isso. Bacana. E Nuta, contando um pouquinho mais da sua trajetória, conta pra gente, né, que a gente falou no começo do papo, como surgiu a AltV na sua vida? Você também é formado ali na parte, né, de mídia e tal. Isso. Conta aí um pouquinho desse passo. Tá. Então, como eu sou formado em rádio e TV, surgiu a oportunidade de estar conhecendo o Luquete, que ele é o criador da AltV, né? E na época a AltV foi a primeira, a pioneira de TV online do Brasil e uma das primeiras do mundo. Então, assim, eu tive a oportunidade de conhecer, eu tinha acabado de me formar, né? Na faculdade de rádio e TV, então eu tive essa ideia, né? Eu tive a ideia de fazer um programa voltado para música eletrônica, mais um programa que o artista fosse lá e pudesse se apresentar ao vivo, né? Que era o fundamental, porque assim, não existia nenhum programa nesse formato. Existiam alguns que convidavam DJs e às vezes o cara tocava, sei lá, 3 minutos, 2 minutos, né? Isso eu tô falando mesmo em TV online, porque na época só existia o TV de TV online. TV aberta nem se fala. TV aberta, me lembro na época, quando foi criado esse programa, só existia um programa relacionado com música eletrônica que não era um programa de entrevistas e apresentação ao vivo, que era o programa AMP da MTV, que ele era de videoclipes, né? Videoclipes, não tinha nada de entrevista e acontecendo ao vivo. Então eu falei para a AltV achou muito legal, por quê? Porque a AltV, como era pioneira, ela sempre, naquela época, começou o programa, a internet era muito ruim, né? Quase ninguém acessava. Tipo, 15 anos atrás, quase ninguém, 16 anos atrás, quase ninguém acessava. Muito, muito, né? Era uma coisa lenta. Era uma coisa lenta e a AltV apostou no programa porque ela falou, pô, música eletrônica. A gente sabe que os jovens acompanham a música eletrônica. Naquela época não era do tamanho que tá hoje em dia, óbvio, mas já era a música eletrônica, uma música voltada para os jovens, enfim. Então a AltV achou muito legal, achou demais a ideia, porque ia também atingir o público jovem. Como ela era pioneira, ela achava que esse público jovem seria um público da TV. Então tinha tudo a ver, e realmente tem, tudo a ver com a TV. Tecnologia, música eletrônica, tecnologia, AltV, tecnologia, né? E surgiu, e foi indo o programa, e foi muito legal, e continua até hoje, né? E assim, foi uma coisa pioneira também, porque, como eu falei, não existia na época. Depois, lógico, hoje em dia tem muitos programas, enfim, é legal isso, né, que se disseminou e rola direto, igual de vocês, que é bem bacana. Então, aconteceu isso e a AltV, ela teve vários processos, porque ela já teve vários estúdios, né, ela já teve estúdio no Paraíso, quando a Mel participou foi lá no Morumbi, que é o último estúdio e tal, mas já teve estúdio na República do Líbano. Eu já passei por todas as unidades da AltV, né? Já teve em várias e já passei por todas e continuei. E o legal é que assim, o meu programa ficou o mais antigo da grade da AltV em geral, de qualquer assunto. Qualquer assunto que tem lá, o 16 programa... anos, né? 16 anos, né? Completou esse ano 16, né? Começou em 2004 primeiro. E só que agora, só que agora parou. Tem muita história, já foi muita gente, já fiz festa do Fumix, já teve convidados internacionais, já teve muita coisa que rolou lá, né? Já teve eventos grandes que eu cobri, como o Ultra Music Festival e Rio Music Conference. Muito, muito legal. Assim, teve. O que é legal também para o pessoal saber, eu também tive na
Na viagem da Suíça, eu tive visitando o Museu de Sintetizadores, que é um museu que só tem lá na Suíça, e eu entrevistei o cara do museu, né, para o Fumix, está no YouTube, no meu canal, o vídeo, e esse vídeo é inédito também, porque assim, o cara abriu um museu, porque aquele museu de sintetizadores da Suíça, ele não é um museu normal que abre todo dia, ele é um galpão e o museu não abre. E aí, só que eu entrei em contato, falei, tô aqui, quero entrevistar você e tal. Contei sobre o programa e o cara abriu o museu só para eu entrevistar ele, né? Legal. E, Bacana, bacana. e eu que sou pouco fanático pelos instrumentos eletrônicos, né? Pelos sintetizadores, Legal. foi maravilhoso, né? Foi incrível, assim. Uma experiência também muito legal, muito diferente, assim. E aí Legal. foi esse... E Nuta, nessa quarentena que o nosso setor acho que foi o mais atingido, porque foi o primeiro a parar, é o último a voltar e tudo mais, todos nós precisamos fazer, a gente precisou fazer coisas para se reinventar, sim. buscar coisas diferentes. Como que você procurou se reinventar e o que você procurou fazer de diferente para continuar na cena? Então, a Mel já participou, eu acabei criando com um amigo meu, o Lubala, né? Um abração pro Lu, se ele estiver assistindo, se não tiver, depois ele vê. A gente criou o Projeto Forever, né, para fazer as transmissões online, né? Na verdade, não foi para isso, o projeto já existia, a gente já estava com uma data marcada, né, para abril, inclusive ia ser um dia depois do meu aniversário, que a gente ia comemorar, né? E aí teve a pandemia, teve que cancelar. E aí a gente teve a ideia de fazer o projeto online, né, para estar demonstrando isso, né, todo, igual você falou, para não ficar parado, enfim. E continuamos fazendo online e agora a gente tá vendo se vai poder fazer alguma coisa bar também, de repente, né, que é o formato que tá acontecendo aí hoje em dia, né, o pessoal tá fazendo algumas coisas nesse formato. E também fiz bastante transmissão, bastante coisa sozinho pelo Facebook, né. Depois eu dei uma parada, focado, das lives, exatamente. Focado também nas minhas composições. Acabei de lançar o último álbum de New Age, o Angels DNA. Então, assim, também dá bastante trabalho, né? Um álbum e... Mas foi isso. A gente está trabalhando bastante nesse projeto Forever e acho que foi o que deu, assim, principal para estar, igual você falou, se mantendo aí, tá fazendo as transmissões e também fizemos... A Mel participou todas as vezes com a gente, foi muito legal, e vários outros DJs que participaram, teve 14 horas aí de música, então foi bem bacana. Foi mesmo, Legal, foi bem legal. bacana, vai ter terceira edição, né? Agora. Isso, exatamente. Também. Agora a gente vai ver essa edição aí, a gente está estudando aí se vai fazer no formato ou se vai fazer um online. Online a gente vai deixar, mas de repente a gente no espaço, né? Eu não sei, o mercado está tendo algumas possibilidades assim também, né? Vocês que estão no mercado do Psy, tá rolando direto, né? Sim. Agora voltou nesse novo normal, né? Já tem alguns vestidos de bar, tudo mais, eventos menores já tá rolando, né? E, Nuta, aproveitando o gancho que você falou lá do museu, sobre os equipamentos e tudo mais, né? A gente sabe que quando você faz o seu live, você leva diversos equipamentos, um monte. E eu quero saber desde quando você começou o seu live, quando iniciou isso aí. Conta pra gente um pouquinho também. Sim, vou falar. Esse processo foi um processo bem longo, assim, que... na verdade, eu nunca me imaginei, assim... eu sempre gostei, o DJ, tudo, os DJ set. Só que, assim, como eu faço muita música, lanço muita música e também tenho muitos instrumentos eletrônicos, gosto, sou colecionador além de tudo, eu comecei a querer estudar uma possibilidade de estar fazendo apresentações lives, né? Na verdade, assim, começou as primeiras experiências há 7 anos, mais ou menos, né? Que eu fiz o lançamento do meu videoclipe The Ocean. E eu, assim, na festa de lançamento, eu comecei a fazer algumas experiências com live, só que, assim, num outro formato, nada a ver com o que eu faço hoje em dia, mas foi as primeiras experiências, que era tocando o teclado ao vivo e tal, e a música de base de fundo, né, no CD normal, né, no CD, não era nem pendrive, CD mesmo, e aí rolava tocando o teclado ao fundo. Só que aí eu fui começando a pesquisar por quê?
porque eu não queria fazer o meu live usando o computador. Porque assim, eu passo muito tempo no estúdio compondo no computador, né? E eu falei, pô, já tem tantos instrumentos, né? Eu gosto tanto dos instrumentos eletrônicos e eu preciso ver um jeito para fazer um live, só que sem usar o computador, né? Porque eu não quero usar o computador de jeito nenhum na apresentação, é uma coisa que eu não me sinto à vontade, porque eu já trabalho com computador e eu não queria. E aí eu demorei alguns anos. Passa o dia, né? Maçante, eu acho meio maçante, assim, né? Claro que eu respeito todos os tipos de live, todos são legais e bacanas, e cada um faz o que se sente melhor, não tem isso, um é melhor que o outro, mas um melhor para mim, esse, do que o outro, porque assim, o meu tipo de live, ele é totalmente uma coisa inusitada, porque assim, o fato de usar os instrumentos me permite uma coisa totalmente diferente cada apresentação, né? É claro que eu tenho uma base. Oi? Fala, eu não ouvi Deu aqui, curto. travadinho. Não, a agora gente comentou que nunca é igual o outro, né? Os lives. É sempre igual. Porque assim, é legal explicar isso porque é bem complexo. Então, assim, eu demorei alguns anos, né? Descobrindo alguns instrumentos. Falei, pô, preciso de alguns instrumentos que todos tenham sequência, porque umas linhas de melodia de baixo eu preciso estar sequenciado. Então, eu preciso sequenciar dentro do próprio instrumento, né? Que é um trabalho imenso para montar toda a estrutura do live. E aí comecei a montar. Uns 3 anos atrás começou a surgir o primeiro. Assim, eu já estava com alguns instrumentos. Claro que eu aumentei muitos. Hoje em dia eu estou com 8 instrumentos no live, né? Que é o número que eu uso. Já com 8. Quando eu comecei, acho que estava com 4, mais ou menos, né? 4 ou 3, se eu não me engano. Eu me perder todinha. Como tô? Isso é outro detalhe, que assim, o fato de tocar o live é um fato. É como se fosse uma banda, só que de uma pessoa só. Então, assim, eu preciso estar constantemente ensaiando, igual o Pramel falou aí, para não se perder. Por quê? Porque é muito instrumento, eu não posso ficar perdido. Agora eu preciso mexer no outro, eu tenho que ser meio que automático no meu cérebro. Para ser automático, eu preciso estar treinando sempre, ensaiando sempre, né? Porque se eu ficar sem ensaiar, é uma coisa que fica lento. Eu já vi apresentação de live que o cara não ensaia sempre. O que acontece? Fica lento, porque ele demora, ele pensa. Eu não posso pensar, tem que ser automático no meu cérebro. Tem que ser automático. Tem que ser um treino. Progressivo, né? Exatamente, porque eu tenho que mexer, às vezes tô com uma mão no botão, tô com a outra mão em outro botão, ao mesmo tempo, né? Sabendo o que eu vou fazer. Por quê? Porque aí eu tenho essa possibilidade de estar sempre mudando a música, né? Porque o que eu sempre cito para as pessoas, já de as vezes que eu fiz workshops, que eu já tive muitos workshops do live, enfim, em faculdade, em escola de produção musical, já tive na IMEC do Brasil todo dando workshop do meu live. Então, assim, eu sempre explico para a galera assim, por exemplo, se eu tenho 50 instrumentos daquela música A, um dia eu posso usar 5, né? E achar legal. Isso eu não estou falando nem dos parâmetros, nem das possibilidades de mudar o som, mas estou dizendo só dos instrumentos. Aí no outro dia eu resolvi usar 12, no outro dia 11. Então você vê que a probabilidade matemática sempre vai mudar. É impossível de ficar igual a música, né? Tem a estrutura, óbvio, para a pessoa reconhecer, mas assim, não vai ficar igual. E aí eu tenho todos os parâmetros. Então isso me permite os instrumentos soltos, né? Inclusive nos workshops, teve alguém que perguntou aqui, o Capitão Shark, já tocasse versus... Então, pergunta para você aí. Já tocasse versus Machine? Versus? Eu não entendi o versus que ele perguntou. Se ele tá falando do Machine da... Gente, Jair, esse versus ou seria uma versão do Machine? Bom, reformula a pergunta, por favor. A Machine é um instrumento da Native Instruments, né? Ele usava com computador, né? Eu tenho ele para o estúdio, mas agora que ele lançou uma versão standalone, né? Que é uma versão que você não precisa do computador. Eu não tenho esse instrumento, assim, o Machine com computador é legal, um instrumento para estúdio bacana. Para o meu live não dá, porque ele usa o computador, e esse, se for o instrumento novo, eu não sei qual versão que ele está falando, né, instrumento standalone parece interessante, mas é um pouco muito caro, assim, pelo o que traz o instrumento, né? Eu estava até falando
tava falando aqui das apresentações. Eu acho que eu me perdi agora. Eu fui responder a pergunta e acabei me perdendo no que eu estava falando. Estava falando dos instrumentos, o que me permite, né? Os instrumentos soltos, livres, fora do computador. Inclusive, nos workshops, alguns professores da IMEC mesmo falaram, pô, mas você tem uma liberdade enorme, né? Diferente de outros tipos de live, que ficam muito fixos. Porque, assim, o meu live, o que acontece? Se eu não fizer nada, a música não acontece. Não tem arranjo ali. O arranjo é feito na hora. Então, tipo, eu não sei se um dia a música tem 2 minutos, um dia 10, outro dia 2, outro dia 5. E se eu não tá tocando ali nos instrumentos, a música não acontece. Fica parada lá no mesmo loop meu, e na mesma sequência e não sai daquilo. Então eu tenho que estar tocando, né? Então isso também me traz uma liberdade, porque se eu sinto, por exemplo, eu sinto o público tá curtindo essa parte da música, tá bombando ali. Eu continuo, entendeu? Vejo que não tá curtindo tudo, eu já vou mudando. Eu já vou criando outras coisas em cima. Então eu tenho uma liberdade enorme musicalmente. Por isso que eu me adaptei tanto com live, assim, e com a dinâmica dele, né? Essa dinâmica eu gosto bastante, porque me traz liberdades que, assim, eu não conseguia ter tantas liberdades. Lógico, o DJ set é muito bacana, é irado, mas, assim, o live me trouxe mais liberdades nesse sentido, né? Tem outros trabalhos, né? Outras, carregar os instrumentos, montar os instrumentos, chegar bem antes que todo mundo, sair bem depois, porque até desmontar tudo, né? Então, são trabalhos enormes. Porque a gente, assim, a gente que faz as coisas independentes, né, não temos funcionários, pessoas para estar ajudando. Então eu faço tudo sozinho, né? Tipo, eu carrego minhas coisas, eu levo minhas coisas, eu monto minhas coisas. Assim, essas megas artistas que fazem live, os caras chegam lá, o cara que tá tudo montado, né? Chega para tocar. O cara não monta, tipo, o máximo que ele vai é passar o som e depois ele vai embora e tal. Então, no caso, assim, dá um trabalho enorme. Mas eu gosto, tipo, não tenho problema com isso, assim. A pessoa fala, nossa, mas vai levar tudo isso, vai carregar isso. Bom, mas eu gosto de apresentar assim, né? É uma coisa que eu escolhi, não foi ninguém que falou, não, você tem que fazer isso. Tudo tem o lado bom, o lado ruim, mas, tem que curtir, né? Curtir, se sentir bem. É o que eu sempre falo, se não gosta, se acha trabalhoso, então não faz. Eu não vejo problema nisso, assim. É trabalhoso, mas eu não vejo problema. Não tem, para mim, problema em carregar as coisas, em montar, enfim. Ninguém tá te obrigando, né? Você faz porque você gosta mesmo, por amor e porque você gosta de fazer isso, então você faz, simplesmente faz. Exatamente, é o que eu me sinto. O que eu me sinto bem tocando assim, por que eu não vou fazer, né? Igual o cara fala, gosto de tocar com vinil. Muita gente fala, pô, tocar com vinil, vou carregar peso. É pesado, mas o cara gosta, Exatamente. Tem que achar sequências, né? Nada assim, a pessoa tem que curtir o que ela faz, enfim. E eu curto o live. Normalmente eu faço live. O DJ set faz tempo que eu não faço apresentação de DJ set, assim, né? E tem os dois lives. Oi? Não, eu imagino. Quanto tempo você não faz DJ set? Só colocar o pendrive, qual que é a graça? Você tem um monte de equipamento, chega lá e montar tudo na hora. Isso que é emoção, a maior emoção, provavelmente. Fora as músicas, né? E, tipo, eu passei tanto tempo no estúdio compondo as músicas e fazendo música, e eu quero tocar as músicas ao vivo, né? Eu quero ter essa possibilidade, né? Então, assim, tem todo esse lado, é aquela emoção, é isso mesmo. E há uma pressão, assim, né? Uma pressão enorme, porque o live não é brincadeira, assim. Você tem que segurar a pista, né? Então você, tipo, tem que se garantir com o seu live, assim. Por isso que eu falo, tem que estudar. O cara quer fazer... O DJ tem que estudar, óbvio. O DJ tem que saber o set que ele vai tocar, ele tem que saber as mixagens, tem que saber tudo. O live também. Se o cara não estudar, não adianta o cara querer chegar lá na hora da apresentação que vai ser furada. Porque, assim, uma coisa é a gente fazer um experimental. A gente sabe muito bem. O som experimental, ele não tem uma proposta, né, de estar a pessoa dançando. É experimental, O cara faz uma loucura lá, beleza. Experimental, né? A pessoa vai falar, experimental. Tudo bem. Agora, o cara tá tocando lá ao vivo para dançar. Se o cara fizer uma música que o pessoal não dança, e aí? Como é que faz? Não dá certo, né? Você tem que ter a pista na sua mão, né?
Você tem que ter a pista na sua mão. Por isso que eu acho também importante, por isso também o DJ set é fundamental para quem está no live. Porque o cara chegar direto no live é muito pior. Porque assim, o cara não tem aquela experiência da pista do DJ set. Porque o DJ set, você tem uma experiência enorme, porque você trabalhou com muitas músicas, né? E muitas coisas para poder fazer um set bacana. O set vem do quê? DJ set, né? O nome já diz DJ set. Então o live set, para você ter um live set legal. Lógico, o cara fala, não tem como ter um live set sem ser DJ antes. Tem, mas eu acho que o fato da pessoa ser DJ antes traz um know-how ali muito grande, né? Uma possibilidade enorme, porque ele sabe como segurar a pista. E aí ele transmite aquilo pro live dele, né? Isso é o meu pensamento, óbvio. Quem quiser discordar, discorda, mas assim, o DJ set ele traz uma cultura musical muito grande, né? E uma experiência muito grande de pista. Porque ele tem isso dentro do DJ set. Não tem como negar isso, né? Eu vejo muita gente começando só com live, mas aí é própria, né? Eu acho que o DJ set não tem nada melhor para ter essa experiência. Sim, eu falo que no DJ set é você pesquisar várias músicas, você nunca leva um set igual. Então, assim, é você testar na pista, essa música funciona, ou de repente encaixar essa com aquela, criar uma ambiência com a variedade de músicas que você conhece e vai testando ao longo ali das apresentações. Com certeza. E você começando assim, você acaba pegando toda uma bagagem para quando você for ter um live, né? Porque eu faço o mesmo processo que Então, exatamente, o processo que a Mel acabou de falar é o processo que eu faço no meu live. Eu fico estudando as músicas que vão combinar do live para saber. Tanto que eu faço um playlist básico, lógico que eu não sigo igualzinho, mas eu tenho que saber essa sequência também no live. Porque é o mesmo processo do DJ. Porque senão, um live, mesmo sendo músicas próprias, é óbvio que tem músicas que não vão combinar uma com a outra. E aí vai quebrar a pista. Então, eu preciso estudar esse processo. Não existe nada pior que quebrar a pista. Não dá. Não dá. Então, assim, por isso que a importância, eu falo a importância do DJ set, exatamente, porque essa cultura do DJ set você traz para a apresentação do live, você usa o mesmo sistema, você usa o mesmo sistema para você fazer os testes e tudo que, igual a Mel acabou de falar, é exatamente isso. Eu preciso saber as músicas. Então, assim, vou estar numa festa tal, eu fico ensaiando live e vendo as músicas. Pô, mas aquela lá com aquela, já não vai ficar bacana, vai ser uma coisa estranha, né? Eu tenho que ter aquela sequência, eu preciso estudar aquilo, né? E aí o que pode dar errado em lives é se o cara não fizer esse estudo. Por quê? Porque aí ele tem problemas, né? Se ele não faz esse estudo no live, ele fica com um set que não vai ser dançante, meu. Porque o live vai quebrar também. Se ele não fizer a sequência certa, também vai dar o mesmo problema. Vai. Isso é verdade. E Nuta, voltando um pouquinho ali que a gente tinha falado da quarentena e tudo mais, qual que é a sua visão sobre o retorno dos eventos nesse novo padrão do novo normal? Tá tendo bastante polêmica, né, nesse assunto, assim, um pouquinho, né, desse novo normal aí. Então, o que acontece? Os bares, né, eu não sei como é que tá, assim, dentro dos bares. Eu sei que o pessoal não tá respeitando daquele jeito, né, dentro dos bares. Então, assim, eu não vejo tanta diferença da festa para os bares, porque os bares estão sendo como se fosse quase que nenhuma festa. Pelo menos é o que eu tô vendo, né? Assim, eu tive um aniversário de um amigo que foi num bar e eu percebi isso, né? Que tava assim, o pessoal rolando o evento e dançando numa boa, e, tipo, não tinha muito isso. É um assunto complicado, né? É um assunto que é difícil você ter uma visão assim 100%, né? O que é certo, o que é correto, né? Eu sei que tá tendo bastante coisa acontecendo hoje em dia, né? Eu tô vendo, já voltou bastante festas e tal, o pessoal com formato normal. Eu acho que assim, se tiver um novo normal, que o pessoal fique respeitando até com uma pista que seja determinada, cada um no seu ponto, tudo bem, mas precisa ver se o pessoal vai estar respeitando isso, né? Isso que é a única dúvida aí. Se vai se cuidar, Sim. se vai manter, estar... né? Porque querendo ou não, ainda existe o corona, não, ainda não tem vacina. É. Então, se cuidar é o ideal. Vai de máscara, tem que ter os totens de álcool em gel e tudo mais. Isso, né? Respeitar o álcool em gel, respeitar o distanciamento, né?
deixar cada público no seu ponto específico e tal. Eu estava até vendo uma live lá do Léo Casagrande sobre esse assunto, né? Tava uma polêmica e tal sobre isso, né? E teve muita gente que estava dizendo que era a favor, que voltasse e tal, porque foi a único... as festas foi a única coisa que não voltou, na verdade, né? Tudo já voltou, menos os eventos, né? E tem uma É, galera que defende isso também. agora voltou nesse formato bar, né? Então, não sei. Não sei também se vocês acharam legal esse formato, enfim. É o que tem para fazer, eu acho, né? Acho que não tem outro jeito. É o que tá tendo pra gente poder trabalhar, né? Fora de Exatamente. trabalhar com vida também, tudo mais. Enfim. É um pouco novo ainda, um pouco polêmico, que nem você falou, né? Então a gente tá... É algo muito novo para todo mundo, né? Então é algo que a gente vai ter que, acho que, testando aos poucos também. Porque Sim. assim, a gente sabe que na Europa, por exemplo, voltou às festas e agora já parou, né? Algumas voltaram e agora já parou. Para fechar as coisas. Não. Então, não sabemos como é que vai reagir isso, né? Vamos ver como é que vai ser aqui no Brasil, né? Porque também tá retornando super aos poucos. Exatamente. Eu só acho que, igual a gente falou aqui, eu só acho que o pessoal, se quer fazer, respeita e tal, né? Eu só não acho que esse formato bar aí muda muito, porque o pessoal não fica parado na mesa, né? Eu acho que se você tiver uma pista, de repente, porque na mesa o pessoal não fica, não, tipo, o que vai acontecer? Separados. Decks separados, porque eu não sei se vocês já foram em algum bar e tal, mas o pessoal não fica na mesa, né? E também tem aquele formato dos drive-ins, né? Que a galera fica no carro, assiste do carro também. Eu vi vários shows também já dessa forma. Nossa, esse formato eu achei muito estranho. Nossa, sair de casa para ficar dentro do carro é meio sinistro, assim, tipo, não pode se Tem um movimentar. cinema e já vai, né? Mas curtir o show dentro do carro lá, E é muita saudade disso aí mesmo. cinema, beleza, como você falou, mas assim, dentro da festa, não sei, vai ficar parado ali, ouvindo o set lá dentro do carro, você tá com o carro andando ainda, beleza, mas numa viagem você vai curtindo, mas você tá parado ali, né, só Parado ouvindo... ali, indo dentro do carro é muito complicado, né? É complicado, meio preso, né, aí não sei como é que é o banheiro, é assim... Ah, já toquei como... Ah, tá, pergunta aqui do Cap... Sim, eu tava falando sobre isso, o Capitão Shark, né? Sim, já toquei. Eu comecei como DJ, né? Na verdade, eu comecei como DJ e depois que eu fui pro live. Eu tava... Não sei se você pegou essa parte, tava explicando aqui a importância do DJ para depois chegar no processo do live, né? Na verdade, a importância são várias, mas o DJ, a composição, né? A criação musical, o trabalho do estúdio e saber como é que você vai fazer o arranjo da música. Então, para isso, você tem que estar sempre fazendo música, né? O fato de você ter fazendo bastante composição, você tem aquele know-how de saber montar a música no começo até o fim da música, né? Você tem a experiência de ser rápido naquilo e fazer a montagem. Então, eu considero essas três partes, as principais, para estar fazendo live. E o DJ está incluído. O DJ não tem como tirar. O DJ é a escola da música eletrônica e acho que é muito importante. Mas eu sei que tem lives aí famosos, né, até de outros músicos, né, que nem eram DJs e tal, eram de outros estilos. A própria a Giorgia Angioli aí, que é super famosa, italiana, tal, do techno, e ela não era DJ nada, ela nem era da música eletrônica, ela era de outros estilos musicais e ela só toca live. Existe, mas assim, eu acho que seria bacana a pessoa saber tocar o DJ set e ter tocado o DJ set. Legal. E, Nuta, rolou uma pergunta aqui muito séria para você, que eu vou ler aqui, que é da Ana Vicente. Ela falou assim, ó, agora vamos falar de coisa séria, vamos falar do seu cabelo, Nuta. Qual foi a tinta laranja que você usou? Ah, o cabelo, a Ana, um beijo pra Ana. O cabelo eu usei, eu falei pra ela, eu usei uma cor que é flame, né? Na verdade, ó, aqui tá meio misturado com roxo e do lado tá o flame, não sei se dá pra ver pela luz, né? Mas pra ver um pouco, eu acho. Seu Pouco laranjinha. o High Octane Orange, que é essa cor aqui.
A tinta, para quem quiser saber, é uma tinta importada, que chama Special Effects, que é uma tinta americana, ou se não a Jerome Russell, que é outra tinta, são duas tintas que são bem legais. E são esses tons aí, que é o High Octane Orange, essa aqui acho que é Plume, né, se eu não me engano o nome. Sempre desbota um pouco, né? Depois que tá falando que tá desbotado, ele desbota um pouco, né? Lógico. E aí essa tinta é o Flame e a outra é o High Octane Orange, e essa aqui é a Plume, que é um tipo de roxo, vai. Então são essas as tintas, mas lembrando aí que tem que descolorir, tá? Tem que descolorir. O processo de descolorir que é o mais Que é o mais chato. Que é o mais chato e que pra mulher ainda, se tiver cabelo comprido, aí é dose, meu. Se for descolorir o cabelo todo, aí comprido, você não sabe fazer isso aqui, ó. Imagina o cabelo todo. é pesado. O meu é tranquilo, porque é curto, cresce e faz. Top. E Nuta, eu tô olhando aqui no reloginho, o Instagram a gente vai ter 1 hora só de live, né? A gente vai ter uns 7 minutinhos. Eu vou te fazer uma pergunta, né? Tipo, de repente, tem alguma novidade aí que você pode soltar pra gente ainda, né? Desse período da pandemia que veio, de repente algum projeto novo, algo pra gente? Você pode abrir? Tem os lançamentos novos, né? Que amanhã vai estar sendo o lançamento novo, que é o Space Alchemy, que é um novo álbum aí. Na verdade, nesse mês já teve dois, porque acabou de sair o Angels DNA faz nem 15 dias, que é o de New Age, são 10 músicas para New Age, né? Então quem quiser entrar lá no Spotify, iTunes, Amazon, onde quiser, até no YouTube, no meu canal. E amanhã sai o Space Alchemy, que é essa novidade aí, sai amanhã, exatamente amanhã. Todas as plataformas, Sound, Spotify. Isso, todas as plataformas. Amanhã o álbum é focado no techno e no acid, né? E sempre tem música de acid voltada no techno. E é isso, essa é a principal novidade e também a possibilidade que eu falei para vocês aí do Forever tá fazendo um evento aí que seja formato bar, talvez, com mistura de live, a gente também transmita e tal. A gente está estudando, né? Pode ser uma possibilidade, a gente não quer parar também de fazer a transmissão ao vivo, porque ficou bastante, né, destacado essa parte aí da transmissão ao vivo. Também, né? É um tipo de divulgação e um marketing também. Isso. Forever. E até para os artistas que se apresentaram. Com certeza. Artistas, exatamente. Então a gente está pensando nessa possibilidade, né? E mais ou menos essas são as principais novidades. Aí todo mês tem coisa nova acontecendo, rolando e tal, né? Mas as últimas que aconteceu é essa e amanhã, óbvio. Amanhã eu já tô dando em primeira mão, porque o pessoal nem sabia aí. Não sabia mesmo. Calhou, deu super certo aí pra fazer na live. Que bacana. Gente, aí amanhã já tem essa novidade aí pra galera. Show. Legal. Viu, gente? Quem acompanha a live, sigam as redes do Nuta. Já aproveitem aqui. Digita aí, Nuta, as suas redes sociais também pra galera que quiser falar. Pro pessoal te seguir e já ficar de olho aí no lançamento do álbum amanhã, primeira mão aí, a novidade aqui no Papo Pirata. Exatamente. Novidade bem legal. Bom, Spotify, na verdade eu não vou conseguir pôr o link porque eu não copiei, né? Só vou pôr o nome e o pessoal só digitar lá e vai encontrar, né? O YouTube também, o YouTube ainda tá com o canal que o pessoal vai digitar DJ Nuta, porque na época que eu criei ainda tava com o DJ Nuta, então ficou direto. E aí digitar DJ Nuta vai aparecer Nuta Coqueiro Oficial lá no YouTube. E acho que são os principais. O resto, o pessoal achar uma rede vai achar todas, porque é sempre igual, né? O Instagram, Coqueiro Oficial e tal, todos vai estar Nuta Coqueiro. Então, é só digitar lá e encontrar. YouTube também é legal porque tem bastante coisa, né? Bastante coisa, inclusive do New Age, que são as apresentações do live do New Age. Então tem uns sets lá de 1 hora tocando direto no YouTube. Então é legal, pessoal, acompanhar lá no YouTube, que sempre tem novidade também. Bacana. Perfeito. Complementar alguma coisa? Acho que é isso. Acho que a gente queria agradecer por você ter topado estar aqui com a gente hoje. Foi muito bacana o bate-papo. Espero que você tenha gostado também. Sim. E agradecer a galera que estava na live. Todo mundo que tá aí, pessoal interagindo. Compartilhando, gente. Brigadão aí. Continue divulgando. Luta, brigadão mesmo por aceitar o nosso convite. Foi bem bacana o papo. Conhecer um pouco melhor o seu projeto, sua história, né?
é uma inspiração para nós, principalmente quando você está tocando, eu vejo aquele monte de aparelho e falo, é um sonho um dia tocar em live assim. Que Não, bacana. obrigado você. É muito legal, Mel e Archer, muito legal estar participando aí com vocês. Gostei bastante, muito bem feitas as perguntas e bem pontuais, né? E a Mel também curto o trabalho dela, ela sabe. A gente está sempre convidando aí para participar dos eventos e fico feliz de saber que é inspiração para vocês. E é isso, continuar aí divulgando a música eletrônica, igual vocês estão fazendo, que assim o Brasil consegue, né, aumentar aí, mas obrigado mesmo, obrigado aí pela força e pelo convite, gostei bastante. A gente também, A gente adorou também. o papo, hoje ainda foi em dupla. Eu sei trio, né? Que eu tô aqui na live. Com certeza. Mas é isso, obrigada novamente, gente. Obrigada a todo mundo. Valeu, e gente. vai ter a reprise desse papo no nosso YouTube na semana que vem, tá? Provavelmente na terça ou na quarta-feira a gente vai divulgar. A gente vai divulgar, fazer um post lá, vai deixar todas as redes também do Nuta lá para todo mundo seguir. Exato. Então, ainda que não é inscrito, gente, aproveita e se inscrevam no nosso canal do YouTube /Pista Pirata. E é isso, continue acompanhando aqui no Instagram. Amanhã também vai ter o DJ set lá na rádio do Super Hits, né? Do Osmar. Já já a gente vai soltar o flyerzinho aí. Então é isso, fiquem ligados. Toda quinta-feira aqui no nosso Papo Pirata. E obrigada novamente. Valeu, obrigado. Tchau. Galera.